Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Para a gente começar, nós queremos falar com o senhor a respeito da reforma da Previdência para os servidores militares, essa proposta que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, e é um assunto recorrente aqui que a gente tem tocado sempre. Para a gente começar esse bate-papo, eu pergunto, que juízo o senhor fez dessa proposta que foi apresentada pelo governo Bolsonaro para a Previdência dos militares? Olha, eu queria primeiro esclarecer aqui aos nossos ouvintes, né, e leitores também, que na verdade ela trouxe uma série de prejuízos, né? Ela altera uma série de regras, né? Ela aumenta o tempo de contribuição mais 5 anos. Isso já está no texto tanto da PEC 06 quanto também do projeto de lei que trata dos estatutos militares a nível da União. Ela retira a contribuição patronal, que isso é crucial para a sobrevivência própria, para o regime próprio de previdência dos militares, ou seja, aqui em Minas Gerais nós temos o IPSM, inclusive eu sou segundo sargento da reserva e contribuo para ele. Até hoje eu contribuo, não utilizo o serviço, mas eu contribuo. Então, o Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Então, na proposta, retira a contribuição patronal. Como que é feita hoje? 8% é a contribuição do segurado compulsório, que são os militares, e 16% a patronal, porque é assim a regra para todos os modelos de previdência. E na forma que está colocada a PEC 06, ela retira a contribuição patronal. Isso, na verdade, é decretar o fim da previdência própria. Além disso, ela altera a regra de tempo de aposentadoria, né, o que nós chamamos de passagem para a reserva. Os 35 anos. De 30 para 35 anos, mas mexe com as das mulheres, que hoje é 25 anos, que inclusive é uma proposta, uma lei de minha autoria, uma emenda de minha autoria, né? Então, hoje as mulheres da Polícia Militar e Bombeiro Militar podem requerer sua aposentadoria aos 25 anos. Muitas pessoas ficam, às vezes, questionando, e alguns acham que isso seria até privilégio. Mas é bom destacar, e aqui também há uma falha na PEC, que é preciso ser corrigida ainda bem que ela está em tramitação, né? Projeto, ele é encaminhado à Casa Legislativa, não significa que ele vai ser votado daquele jeito que ele chegou. Ainda bem que não pode ser assim, porque a gente percebe que a PEC há uma série de acertos ainda a ser feito. A primeira coisa que todo mundo deve entender é que não pode se estabelecer uma regra para todo e qualquer tipo de atividade profissional como se fosse uma régua em cima da mesa. Isso não deve acontecer. Por quê? Eu não vou citar aqui o exemplo de policiais e bombeiros militares, que são os militares estaduais, que é o objeto do foco. Mas vou dar outros 2 exemplos para vocês entenderem a dimensão e a complexidade disso. Por exemplo, o trabalhador que faz ali a coleta de lixo, os garis, que trabalham no caminhão, correndo dia e noite naquele caminhão e recolhendo o lixo do conjunto da sociedade ali. Um trabalho assim exaustivo, um trabalho que eu tenho um enorme respeito por ele, eu admiro a atividade, tenho carinho por aquelas pessoas, tenho respeito, tenho admiração. Como você vai estabelecer 35 anos de contribuição para o gari? Ele requer na atividade dele uma condição física diferenciada. Ele requer uma condição completamente diferente de outras atividades. Seria o caso dos militares também, que muita gente argumenta que ele poderia chegar quase à terceira idade, dependendo muitas vezes da força física. Exatamente, e ele depende da força física. Como que um policial vai correr? E eu falo isso porque eu vivenciei a atividade policial durante 15 anos. Uma coisa é exercer o mandato de deputado, né? Nós temos lá deputados com 75 anos de idade. Mas como é que você pega um policial, por exemplo, com 60 anos de idade e manda ele correr atrás de um bandido, de um criminoso de 20 e poucos anos de idade, que tem um vigor físico para correr enorme? Você não consegue. A habilidade dele, a destreza dele, a capacidade de resposta dele para uma situação de emergência, uma situação que ele precisa pular um muro, saltar de um barranco, pular, requer por parte da atividade policial um vigor físico
primordial para que ele exerça essa atividade. Eu dei aqui a função do gari, por exemplo, que é uma função que eu reputo de enorme necessidade, uma profissão extremamente importante para nós. Basta ver que a última greve que eles fizeram no Rio de Janeiro, como é que ficou o lixo amontoado. E a gente consegue enxergar a dimensão e da importância do trabalho deles. Mas vou dar um outro exemplo aqui. O cidadão que trabalha na plataforma de petróleo, que fica 6 meses longe da família. Ele já é penalizado porque ele fica 6 meses longe da sua família, da esposa, dos filhos. Ele não tem contato com a família dele por um tempo enorme. E aí, Rodrigo, será que nós podemos botar tudo na mesma mesa? Então, reforma da Previdência, ela não pode ser tratada como uma régua em cima da mesa, que é atividades. Aqui nós estamos em Contagem. Vamos aqui no bairro das Indústrias, Deputado, onde tem... Desculpa interromper o senhor, porque, só para a gente conseguir fazer mais perguntas. O senhor fala que não pode ser tratada da mesma forma, né? Todas as profissões em relação à reforma da Previdência. Mas o senhor acredita que tenha essas vantagens que alguns críticos estão falando em relação à reforma da Previdência para os militares, em relação à reforma da Previdência para o cidadão comum? Eu não vejo a palavra vantagem. Eu vejo um tratamento específico para uma carreira, uma atividade profissional específica. Da mesma forma que eu coloco que não dá para você confiar e saber que um policial com 60 anos de idade vai estar com um fuzil, uma metralhadora correndo numa via pública, dentro de uma viatura, é porque não há condição mínima mesmo. Não há. Você pega um cidadão de 60 anos de idade e vai e fala com ele, vai correr atrás de um criminoso, vai saltar de barranco, pular de cima de uma laje, de um barracão, numa atividade policial. Ele não dá conta, ele simplesmente não tem condição. Então não é Mas esse policial, desculpa, não poderia, por exemplo, trabalhar numa função administrativa? Ele poderia, mas o efetivo que se trabalha hoje na função administrativa, ele é muito pequeno. E hoje ele pode estar na função administrativa, amanhã ele está lá em Espinosa, lá no extremo norte de Minas. Ele pode estar lá no batalhão Rotan, ele pode estar no 5º batalhão, no 1º batalhão, ele pode estar no Nobop, ou seja, ele pode estar em qualquer lugar, lá na cavalaria. Ele vai e com escalas de serviço completamente diferentes. Então você tem que passar e falar assim, olha, o que realmente, por qual motivo tem essa diferença? Olha, eu trabalhei muito tempo trabalhando a noite inteira dentro de uma viatura. Você não pode sequer dar um cochilo, porque você cochilar e parar a viatura e cochilar, você pode ser rendido. Você pode ser rendido, levado a sua arma, você pode ser morto. E se a gente for olhar aqui, as baixas que nós temos comparada a qualquer outra atividade profissional do mundo, aí é inconteste, é incomparável. Eu tenho os dados desde 2003 que eu venho acompanhando a letalidade dos profissionais de segurança pública. Sem falar, Thalita, sem falar, Rodrigo, do número de suicídios que tem crescido assustadoramente nas corporações policiais e bombeiros militares. Esse é um assunto que certamente precisa e merece ser discutido, deputado, a questão do número de suicídios. A gente teve aqui a presença do subtenente Gonzaga nesta semana também, que é deputado federal, é um colega de setor, digamos, do senhor, é também um militar, e ele nos falava a respeito disso. Mas, deputado, não sei se o senhor concorda com uma ótica que tem sido muito disseminada, difundida em relação à reforma da Previdência, de que todos os trabalhadores precisariam dar a sua parcela de contribuição nesse cenário de reforma da Previdência que o governo pretende fazer. Se o senhor concorda com essa ótica, onde é que poderia haver alterações, então, já que o senhor faz essas críticas àquilo que foi proposto para os militares? Mas na proposta já está tendo. Os militares estão saindo de 30 anos para 35. As bombeiras e policiais militares que hoje em Minas aposentam com 25, já vão aposentar com 35. Com 35. A contribuição das pensionistas, que não existe. Eu sou o autor da Lei 13.962 de 2001 aqui em Minas Gerais, que determinou o pagamento integral das pensionistas. Elas não recebiam integral, elas recebiam 75%. Elas também vão ter que contribuir, né, para a Previdência. Então, contribuição previdenciária das pensionistas, que hoje não existe, aumento de 5 anos de contribuição, né, de trabalho de contribuição, porque não é só contribuir, você tem que trabalhar. Então, e esses 35 anos vão pesar na atividade policial. Antes, o policial entrava com 18 anos. Ele poderia entrar com 18, a partir dos 18. Hoje, ele não consegue entrar com menos de 22. Por quê? Porque exige um nível superior aqui em Minas Gerais. Então, 22 com 35,
Se ele entrou com 22, exatamente quando ele terminou o curso superior dele, ele vai aposentar no mínimo com 57 anos. No mínimo com 57 anos, com os 35. E é aí que nós devemos ter um pouquinho de cuidado e deve ter um pouquinho de tato. Não dá para fazer reforma da Previdência passando uma régua como se todas as atividades profissionais que exercem no nosso país fosse igual uma outra. Uma coisa é nós estarmos aqui dentro desse estúdio. Uma coisa é eu estar lá no meu gabinete, na Assembleia, dentro do plenário. É muito diferente das intempéries, Thalita. Sol, chuva, poeira. Eu ia dar um exemplo, você fez um adendo na minha fala, mas aqui no lado do bairro das Indústrias de Vida Contagem aqui, nós temos a Mannesmann, pessoal que trabalha no alto forno da Mannesmann. Esse cidadão pode aposentar com as mesmas regras do outro que está lá no escritório da mesma empresa? Não, ele não pode. Né? Até é um assunto que nós podemos até discutir nesse tempo de contribuição aqui de 30 para 35 anos, dos policiais que estão na atividade operacional e aqueles que não estão. Né? Então é necessário que a gente possa até fazer esse debate. Mas uma coisa é o cidadão que está no escritório lá da Mannesmann, outra coisa é o outro que está lá trabalhando na beira do forno da Mannesmann ali, recebendo aquelas intempéries, né? O tempo todo. Aquilo é extremamente prejudicial à saúde dele. Então não é passando uma régua. E se o governo tocar a reforma da Previdência como se fosse uma régua, com certeza muitos trabalhadores serão, eu diria, muito prejudicados nessa reforma. Deputado, a gente está aqui numa nova fase do Café com Política, se eu ainda não tinha vindo aqui, a gente tem um quadro para finalizar a nossa entrevista sempre, que é um quadro chamado Debate Pronto, com perguntas objetivas e respostas objetivas para a gente passar a régua na nossa entrevista, exemplo daquilo que o senhor falava agora há pouco. No Café com Política, hora do Bate Pronto. Vamos começar, Thalita? Vamos sim. Deputado, 35 anos de trabalho é muito para um militar? Para o militar da atividade profissional operacional é muito tempo. Reforma da Previdência para o trabalhador comum. Ela precisa ser trabalhada não como se fosse uma régua. Cada atividade profissional deve ser respeitada as suas especificidades. Relação de Romeu Zema com a Assembleia? Ao meu ver, uma relação, eu diria, republicana. Mas o governador ainda precisa aprender muito a lidar com a administração pública. O maior erro do governador não é lidar com a classe política hoje, é não conhecer a administração pública. E isso tem feito o governo tropeçar muito. Direitos humanos. Direitos humanos é uma questão universal. São cláusulas pétreas da Constituição da República que, na qualidade de advogado, respeito e tenho que defender. Bandido bom é bandido morto? Bandido bom é aquele que recebe uma pena certa, célere e severa. O que não acontece no Brasil, porque o direito penal é muito frouxo. Imprensa. Imprensa é guardiã dos mesmos pilares que os poderes também são guardiões. Liberdade de imprensa é fundamental na essência da democracia. Deputado estadual pelo PTB, Sargento Rodrigues, muito obrigada pela entrevista do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Super. Agradeço a você, Thalita, ao Rodrigo, agradeço ao Café com Política. Isso. E que continuem tocando este quadro que é muito importante e tem feito muito sucesso.